Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre empatia e simpatia. Eu acho que é um assunto importante, relevante, recorrente, né? Semana passada eu estava atendendo uma empresa, realizando um treinamento de vendas e a gente estava falando sobre como ter um atendimento de qualidade, aumentar a chance de vender mais e melhorar o nosso atendimento, e caímos nesse assunto, né, da diferença da empatia e da simpatia. Que depois, cada vez que eu lia mais sobre o assunto, cada vez que eu vi mais vídeos sobre o assunto, eu vi como é importante. Qual é a diferença, qual é o abismo entre uma palavra e outra, né? E outra coisa que eu percebi é que a empatia ela engole a simpatia. A simpatia é um termo muito mais superficial, a empatia é mais profundo. A simpatia causa desconexão, talvez, com as pessoas, e a empatia conexão, né? Então, se não é um antônimo, se não é o contrário, mas a diferença é muito grande, né? Quando a gente pode falar sobre simpatia, é bem mais fácil, né? Quando uma pessoa conta um problema ou conta uma situação, eu estou triste porque eu não passei não fui aprovado numa vaga de emprego, ou eu me separei e fiquei solteiro. Então a gente poderia falar que a pessoa vai dizer assim: não, mas pelo menos você fez a entrevista, ou pelo menos você tinha um relacionamento. E você está sendo muito superficial, né? Não está se colocando no lugar da pessoa, não está vendo com os olhos da pessoa. E quando você busca ser empático, então você vai dizer: poxa, mas o que você está sentindo, né? Por que aconteceu isso? Como aconteceu? Vai ouvir a pessoa contar, e eu vou te ajudar, vamos junto, vamos ver outras oportunidades de emprego, e fazer outras entrevistas. Ou talvez a gente nem saiba o que dizer e vai dizer assim: ó, não sei o que falar, mas obrigado por ter me contado, né? Então, já de início a gente vê a diferença, né? A diferença de se colocar no lugar dos outros, e como pode ser mais profundo ser empático. Alguns termos que a gente pode falar sobre o assunto que eu ouvi, que eu acho que são importantes colocar, né? Alguns termos, alguns exemplos, que realmente é uma mudança de paradigma entre a simpatia e a empatia. Quando bastante gente sempre falava pra gente, quando as pessoas, parentes, alguém falava pra gente, geralmente quando talvez era mais novo: faça o que gostaria que fizesse por você, faça o que gostaria que fizesse com você. Eu acho que não é tão simples assim, né? Quando a gente estuda sobre empatia, a gente vê que talvez para o outro não é bom aquilo que seria bom para mim. Então, ouvir melhor, se colocar na situação do outro, talvez a atitude que eu tiver, é, aquilo que eu vou entregar para a pessoa, de atendimento, ou de emoção, ou de informação, vai ser totalmente diferente, porque o que eu preciso talvez não seja o que a pessoa precisa, né? Então, sobre empatia: habilidade de percepção dos outros, enxergar pelos olhos dos outros, reconhecer a emoção. Reconhecer a emoção não tem quando a gente está vendo um filme e a pessoa chora, ou está triste, ou tem uma cena de emoção e a gente chora junto, né? Isso pode ser um bom exemplo de empatia. Escolha vulnerável. Outro forma de a gente citar é que entre a simpatia e a empatia, realmente a empatia é a escolha vulnerável, né? Se você está só sendo simpático, você está sendo superficial. Mas se você escolhe ter empatia com a pessoa, se colocar, descer ao nível do sentimento dela, da tristeza dela ou da alegria dela,
você está vulnerável a sentir aquilo também, né? A sentir aquela dor ou aquela alegria, aquele sentimento, a se colocar no lugar da pessoa, né? Como ser mais empático? Ouvir, a primeira coisa, né? Ouvir, a gente fala muito, realmente ouve pouco, cada vez mais. Não julgar, que é muito difícil. Olhar nos olhos das pessoas. Acredito que as pessoas estão fazendo isso cada vez menos, né? Se colocar no lugar da pessoa, né? Sempre pensar, se eu estivesse no lugar dela, como eu me portaria, né? O que aconteceria? Um exemplo muito bacana que eu encontrei, que é da Tati Fukamati. Ela fala sobre o ponto de acupuntura. Eu acho que matou a charada, foi um exemplo muito rico que ela utilizou para descrever, que é o ponto de acupuntura. O que é o ponto de acupuntura? Onde que as pessoas fazem acupuntura? Na concentração do fluxo de energia. São pontos do corpo que a concentração do fluxo de energia é maior. Então, fazendo acupuntura ali, tu vai não só curar uma doença ou um mal ou um problema que a pessoa está tendo, mas melhorar que ela resolva vários problemas na saúde total do corpo, de forma sistêmica, né? Então eu vejo que talvez quando a gente se torna mais empático com as pessoas e começa a ouvir elas e realmente se colocar no lugar, não só ela vai ter mais facilidade de contar mais coisas, de dar mais informações para a gente, como a gente vai ter possibilidade de resolver mais problemas ou mais dores da pessoa, né? Então, se a gente se aprofundar um pouco nesse exemplo do ponto de acupuntura, eu acredito que a gente pode dissolver de forma bem positiva essa questão da empatia. E outros temas que a gente pode estudar para se aprofundar nisso e para ouvir nessa parte, eu acho que é egocentrismo e neurociência, né? São os próximos tópicos daqui a pouco que eu vou me aprofundar, porque nos vídeos e nos textos, nos artigos realmente fala sobre esses assuntos. E por hoje é isso, é só discorrendo sobre o assunto, para que eu fale para mim sobre o assunto, para que eu escute o que eu tô falando sobre o assunto, né? Mas também para crescimento pessoal, e compartilho com vocês essa minha busca em evoluir, né? Muito obrigado, pessoal, bom trabalho.